Bom dia, que a paz de Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos fortalecendo, para que a gente possa ter uma semana de muita luz e de muita paz. Que Jesus abençoe a nossa caminhada, para que pelo seu evangelho a gente modifique os nossos pensamentos, as nossas atitudes e possa caminhar com fé e coragem na evolução do nosso espírito. E o livro de estudos hoje é o Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos começar do começo, porque o estudo precisa ter uma sequência para que a gente possa para a gente não se perder. E eu decidi começar do começo. E Emmanuel começa a introdução do livro explicando o motivo de estarmos aqui fazendo esse estudo. E ele chama a introdução de Brilhe Vossa Luz. E ele começa dizendo: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. E nesse sentido, nós estamos encarnados cada um de acordo com as nossas possibilidades de aprendizado. Não existe maior ou menor. Existe aqueles que estão começando o entendimento, aqueles que já têm um pouquinho mais de compreensão do Evangelho e aqueles que estão, graças a Deus, colocados à frente para nos orientar. Então, cada um tem o seu lugar. E ficar reparando na evolução do outro, a menos que seja para servir de exemplo, é perda de tempo e sofrimento desnecessário para nós, porque sempre haverá alguém que sabe um pouco mais do que nós e que caminha com mais coragem, com mais conhecimento do que nós, e é importante que a gente aprenda com eles e não se sinta sofredor porque ainda não está nesse nível. E ele fala das partes mais simples, ele fala: a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos. O homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Porque entre nós, há pessoas que têm prazer em sofrer, é até pesado dizer isso, mas esse prazer em sofrer nasce da ignorância de sentimentos, de achar que precisa se sentir inferior, ou precisa se sentir doente, ou precisa se sentir desamparado para que as pessoas possam notá-las. Isso é um desvio da nossa personalidade e a gente precisa combater isso, porque todos nós somos luz, todos nós podemos brilhar, cada qual de acordo com a sua condição, sem ser um maior ou menor. E ele diz que há sofredores inveterados que outras coisas não demandam além de sofrimento. Pessimistas que enclausuram em nuvens escuras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sobre a qual se comprazem. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas tenham dó da gente. E a gente, às vezes, exagera nos nossos sofrimentos, porque às vezes é só a gente levantar. Existe um ditado que diz que havia um animal sofrendo com espinho na pata, e de longe as pessoas viam o sofrimento, mas estava muito fácil de retirar o espinho. E perguntam: mas por que ele não tira esse espinho do pé para parar de sofrer? E uma pessoa disse: é porque está doendo bastante para ele chorar, mas não o suficiente para que ele retire o espinho. E a gente faz isso tantas vezes, fica aí com um sofrimento enorme por situações que a gente não tem controle. E a gente só pode resolver o que está em nossas mãos. De todo o resto a gente pode amparar, a gente pode conversar, compreender, instruir, fazer tudo que a gente puder para a situação mudar. Mas se ela não for no nosso controle, se for de outra pessoa para resolver, a gente não tem condições de resolver por elas. Então eles dizem: temos os ironistas e caçadores de gargalhada que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam, os discutidores que devoram páginas apenas para contra-atacar os outros, os temperamentos que ele chama de enfermiços, que se apoderam da cultura, do entendimento, com livros menos dignos, ele diz aqui, para tratar de
bagunçar a cabeça das pessoas com informações erradas, com informações dúbias, com informações duvidosas. E essas pessoas se comprazem em trazer essa falsa noção de intelectualidade, de conhecimento. Outros gostam de ironizar tudo e de deixar as pessoas para baixo, com que elas fiquem inseguras, não é? Há pessoas que se sentem à vontade no sofrimento. Então ele vai dando aqui uma lista de todos os tipos de desvios que muitas vezes nós cometemos, porque aqui não é uma pessoa só fazendo essa ou aquela tarefa. Durante momentos da nossa vida ou durante o nosso dia, a nossa caminhada, às vezes a gente é o sofredor, porque a gente quer sim que as pessoas consolem e estejam à nossa disposição. Às vezes a gente está rindo ou fazendo pouco dos outros. Então, nós vivemos essas personalidades durante o nosso dia, durante a nossa vida. E é preciso educar essa nossa personalidade. E ele diz que nos mais variados climas do mundo há quem nutra tristeza, que cultive o insulamento, tem gente que se compraz em prazeres baratos, tem gente que se preocupa só na revolta, nos conflitos, aqueles que só pensam em dinheiro, que vivem de aflições, de mentiras. Então são todos os tipos de desvio de personalidade. E como nós estamos caminhando agora, estamos na nossa jornada de aprendizado, é natural que a gente tenha todo esse tipo de desvio do nosso lado para que a gente possa aprender. É natural, mas não é essencial. A diferença é essa. A gente convive com pessoas e nós somos pessoas que temos aí diversas coisas para melhorar. E é por isso que a gente está aqui, para nesse embate entre personalidades diferentes, nesse confronto de personalidades, nessa relacionamento com culturas, com pessoas, com opiniões diferentes, que a gente possa ir construindo o nosso caráter, a nossa personalidade, escolhendo que, como diz Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então aí a gente vai na nossa caminhada com aprendizado, com estudo, escolhendo o que faz a gente se sentir melhor, os caminhos que nos trazem para o melhor. E aí ele dá uma dica para que a gente tenha um porto seguro, porque no mundo tão diverso, com opiniões tão diferentes, a gente vive mesmo inseguro. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que a maneira como eu penso é a melhor? Para isso, a gente tem o Evangelho, o exemplo maravilhoso de Jesus do nosso lado. Para toda dúvida, existe Jesus. E ele diz justamente por isso, o discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, ou seja, para aqueles que já está cansado das mesmas situações, dos mesmos problemas, das mesmas situações tristes, infelizes que vivem, esse homem, ele pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. É a partir daí, em companhia do Mestre, que a gente começa a organizar a nossa vida, organizar a nossa cabeça, o nosso coração, os nossos sentimentos, para entender a melhor maneira de se relacionar com as pessoas que caminham conosco. E ele diz, para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Porque a leitura desse livro não vai mudar a gente do dia para a noite. Ele não traz aí palavras que possam ofender aos outros, palavras que possam obrigar a gente a pensar dessa ou daquela forma. Ele também não traz nenhuma profecia. Olha, se você não fizer assim, vai acontecer dessa outra maneira. É apenas um convite. E é um convite para o nosso entendimento.
para que a gente leia, para que a gente procure nos exemplos de Jesus saber se aquela situação está certa ou errada, para que a gente encontre o direcionamento na nossa vida. E ele chama esse convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Então ele está convidando a gente ao aprendizado, mas ao trabalho. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece consumindo a energia que a usina lhe fornece, oferecemos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Como disse Jesus, ide e pregai. Mas ele diz isso aos discípulos que já aprenderam com ele. Então, em primeiro lugar, a gente aprende e depois a gente se propõe a ensinar. E, em geral, esse ensinamento começa através dos nossos exemplos. Porque se o Evangelho não modificar a gente primeiro, a gente não vai conseguir modificar as pessoas ao nosso redor. E é preciso estar atento, porque o mundo tem muitas tentações, entre aspas, porque não são tentações, são pessoas vivendo como nós, aprendendo aos poucos. Então, há muitas coisas que nos desviam do caminho e é preciso manter a fé, é preciso manter pé firme no que a gente acha que vai conduzir a gente para o melhor. E ele diz, ele dá um farol, ele diz: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Espiritismo veio para dar esclarecimento, para instrumentalizar, como ele diz, para explicar o Evangelho, porque são palavras muito profundas que é preciso estudar com cuidado, com carinho, e é essa a proposta do Espiritismo: estudar o Evangelho segundo os ensinamentos de Jesus, colocando aí todo o nosso aprendizado no mundo, porque somos sim criaturas do mundo e precisamos aprender com elas, para que a gente possa esclarecer a nossa mente e daqueles que caminham com nós. E ele diz: brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. E Jesus diz que nós somos luz e nós precisamos brilhar, porque enquanto essa luz não se expandir para fora de nós, nós ainda viveremos em sofrimento. E o Espiritismo diz: procuremos brilhar, ou seja, vamos trabalhar, vamos aprender e vamos colocar em prática esse aprendizado. Essas palavras foram ditas por Emmanuel em Pedro Leopoldo, na mediunidade de Chico Xavier, em 25 de novembro de 1951. E ela continua sempre atual. Brilhemos a nossa luz. Estejamos atentos para fazer o melhor em nome do Evangelho. Graças a Deus.